Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, depois do escândalo, né, do Toilet Gate que eu mostrei na partida anterior do match valendo pelo Mundial 2006, Kramnik contra Topalov, né, o Vassilin Topalov, ficou realmente muita confusão, né, aquela história toda, será que o Kramnik estava usando ajuda de computador no banheiro? Agora, gente, vamos lá, né, 2006 não tinha aplicativo, os computadores que tinham eram bem fraquinhos, né? Talvez o Fritz, mas não tinha força ainda de grande mestre. Muito difícil que eles estivessem realmente fazendo isso. Até porque a própria equipe do Topalov foi no banheiro do Kramnik examinar lá se tinha alguma coisa ou não. Não encontraram nada, né? Aí ficaram com aquelas... Será que existia um mecanismo? Enfim, as teorias de sempre, né? As brigas de sempre. Depois, né, enfim, nem sempre, né? A gente viu coisas muito bonitas ali no match entre Bobby Fischer e Spassky, né? Onde o próprio Spassky aplaudiu o Bobby Fischer em uma das partidas, enfim, duelos ali de cavalheiros, de gentlemans, né? Mas não é bem o caso aqui, tanto que aqui a história entre Kramnik e Topalov se estende até hoje, um clima meio estranho entre eles. No handshake, é um relacionamento no handshake. Até hoje eles não... Handshake em inglês é dar as mãos, né? Cumprimentar a pessoa ali, você dá a mão. Até hoje eles não se cumprimentam quando eles vão jogar. É praxe entre os jogadores de xadrez darem a mão antes de começar uma partida e tudo mais. E também ao término da partida eles nunca mais se deram as mãos, né? Então existe uma rivalidade muito... Enfim, não é a rivalidade que a gente gosta de ver, né? Nos esportes e tudo mais. Existe um aspecto aí estranho entre os dois, vamos falar assim, vai, pra ser suave. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui. Então é o seguinte, gente, depois das 12 partidas do match, o match terminou empatado. Então a gente viu no último vídeo a 10ª rodada, empatou, aliás, foi vitória do Kramnik. Com a vitória ele empatou o match, e aí as duas últimas rodadas terminaram no empate, e agora a gente tem as rodadas aí de desempate, que são partidas mais rápidas, 25 minutos para cada um, com 10 segundos de acréscimo. E a gente teve uma vitória do Kramnik, uma vitória do Topalov, tudo igual. E vamos ver então essa partida aqui, que é a partida do desempate. Um dos dois vai sair campeão mundial ao final dessa partida. Vamos dar uma olhada aqui. Kramnik de brancas contra o Vassilin Topalov de negras. O Kramnik abre aqui com D4, peão da dama, temos D5... C4, C6, uma semi-eslava. Olha aí, jogadores de semi-eslava. Vamos ver dois gigantes aqui jogando essa abertura. Cavalo em F3, cavalo aqui em F6, cavalo C3 e aqui E6, né? Então, realmente, solidificando aqui o sistema da semi-eslava com E6 e C6, né? A partida segue aqui com E3, cavalo de bem D7, bispo D3 e aqui... o Topalov vai para Merano aqui, depois de D toma aqui em C4, bispo toma em C4, B5, então a variante Merano aí da defesa semi-eslava. E a ideia aqui das negras na variante Merano é conseguir um contra-ataque aqui um ataque na ala da dama, né? Então vai expulsar aqui o bispo, depois de bispo B7, as pretas têm que tentar jogar em algum momento A6 para poder jogar o lance libertador da Merano, que é o lance C5. Tá? Então essa que é a ideia aqui das pretas. Vamos ver se elas conseguem fazer isso na partida. Bispo volta aqui para E2. E agora bispo aqui em B7. Roque, bispo E7 para poder dar roque. E4. Em contrapartida, na Merano as brancas conseguem um forte centro, né? Esses fortes peões centrais. A partida segue agora com B4, atacando imediatamente aí o cavalo. E esse lance aqui ele vai para uma linha forçante da Merano, porque tá atacando o cavalo e esse cavalo não pode sair daqui se não cai o peão de E4, né? Então, praticamente forçando aqui, ao invés de tirar o cavalo, avançar o peão, também atacando o cavalo aqui do Topalov. E depois de E5, então, B toma C3, E toma em F6, tudo forçado, bispo toma em F6 e B toma em C3. A partida agora segue finalmente com o lance C5. Esse lance tem que ser jogado na Merano, ele abre aqui a atividade desse bispo e ele tenta quebrar esse centro aqui das brancas. A partida segue com D toma C5 e aqui cavalo toma C5 foi jogado pelo Topalov. Algumas pessoas preferem gambitar esse peão e dar roque aqui imediatamente. Mas enfim, a questão de preferência, os dois lances são bons.
Aqui, cavalo toma C5, bispo B5, cheque, rei F8, dama toma D8, cheque, torre toma D8 e bispo A3. Colocando um ataque no cavalo, o cavalo está cravado, ele necessita aqui de uma defesa, torre C8 defende, portanto, e agora cavalo aqui em D4. As brancas podem jogar esse cavalo aqui tranquilamente, porque as pretas não podem capturar, né, aqui em D4, senão C toma D4, atacando o cavalo estando cravado, vence imediatamente a partida, né? Então a partida seguiu com o bispo E7, tirando a cravada e adicionando mais uma defesa, aqui em C5, torre de F em D1 e agora A6, atacando aí o bispo. O bispo volta aqui para F1, fala, puxa, mas que casa mais passiva para esse bispo? Tudo bem, ele não vai ficar aí para sempre, mas daqui ele vigia casas importantes, D3, C4, B5, A6, ele fica atuando sim, de forma mais escondida aí, mais presente aí na partida. A partida seguiu com o cavalo aqui em A4, colocando um ataque descoberto em A3, colocando 2 ataques aqui em C3. Né? Então a posição já complicada aqui para o Kramnik. O Kramnik vai para o contra-ataque aqui com o lance torre AB1. Né? Então já deixando o bispo aqui em A3, mas atacando o bispo em B7 para quem sabe entrar com uma torre na sétima, né? O Topalov não permite isso e continua aqui com o bispo em E4. Então agora o Kramnik está com a torre atacada, está com o bispo atacado, está com o peão aqui atacado 2 vezes. E o Kramnik continua com torre B3. Com isso defende o bispo, traz uma defesa para C3 e o bispo continua de olho aqui em A6, né? Então bastante equilibrada aí a posição. A partida segue com o bispo toma em A3, torre toma em A3 e agora o lance cavalo C5 aqui, não capturando aqui o peão, porque isso deixaria aqui as pretas com muitos problemas depois de torre C1, provavelmente uma posição vencedora aqui para as brancas, né? Por isso que seguiu-se aqui com cavalo em C5, e agora cavalo B3, propondo aí algumas trocas, e agora rei E7, um lance extremamente preciso do Topalov, trazendo o rei para o jogo, afinal de contas a gente está indo no meio jogo já, entrando no final, conectando as torres. Então um excelente lance aqui do Topalov, partida bem equilibrada até agora, os dois jogando de forma impecável, o Amirano da Semieslava. Torre D4 e agora colocando aqui pressão no bispo, né? Uma hora vai eliminar aqui o defensor do bispo, então o Topalov precisa reagir, bispo volta aqui para G6 em segurança e agora o lance C4, ganhando um pouco mais de espaço aí na ala da dama. Torre C6, e aqui vale dizer que esse lance aqui não foi um lance bom, porque ele perde um peão imediatamente, né? Depois de cavalo toma, tá caindo aqui em A6, né? Então aqui, gente, foi acho que o problema do Topalov aqui nessa posição, depois de C4, seria muito importante jogar cavalo, toma aqui em B3, e depois de A toma em B3, desafiar aqui a coluna com torre de H em D8, trazendo mais uma peça aí para o jogo, e depois de torre toma, as brancas não podem tomar aqui em A6, senão torre D1 seguido aqui de bispo D3 é vencedor, não tem como defender essa posição, tá? Então essa aqui seria uma posição equilibrada, as pretas teriam alcançado aí o equilíbrio. Enfim, aqui as brancas teriam que jogar provavelmente um lance como F3 para dar fuga para o rei, depois aqui de torre B8. Fica aquele dilema, né? As brancas não podem capturar aqui em A6 se não tá caindo em B3. E aqui tudo igual, o rei tá próximo aqui desses peões, vai conseguir equilibrar a posição, né? Por exemplo, C5, rei aqui em D7, a partida vai embora provavelmente bastante equilibrada, tá? Mas depois aqui de torre C6, esse lance perde um peão de maneira forçada aqui. A partida seguiu com cavalo toma C5, torre toma C5 e agora tá caindo nosso amiguinho aqui de A6, torre toma em A6. Bom, Topalov tenta um contra-ataque agora aqui com torre B8, trazendo mais uma peça para o jogo, né? E aqui se as pretas conseguirem se infiltrar na posição, né, vai ficar criando um incômodo aqui para esse bispo, quem sabe de alguma forma, né, criar possibilidades aí de contra-jogo. Então o Kramnik não permite, imediatamente joga aqui com torre D1, não permitido a torre do Topalov entrar aqui na oitava, torre B2, torre na sétima, torre A7 cheque, rei F6 e agora torre A1, colocando mais uma peça aqui em defesa desse peão, né? Então essa torre está fazendo um papel importantíssimo de segurar a oitava horizontal, né? O peão aqui de C4 está defendido, torre aqui por trás desse peão, esse peão vai poder avançar, posição perigosíssima aqui para o Topalov, ele continua aqui com torre F5,
né? Agora a gente tem um ataque duplo aqui em F2, F3 defendendo, torre E5, torre aqui em A3, segurando aqui a casa de D3 também, e também possibilitando aqui passar por trás desse peão. Torre C2, indo para cima aqui do peão. E agora a torre B3 foi jogado pelo Kramnik. A partida seguiu com torre A5 e agora A4. O Kramnik vai avançando com seus peões passados nas colunas A e C. E fica difícil aqui para o Topalov lidar com essa situação. A partida segue com o rei E7, tentando trazer o rei. Mas agora a gente vê com que velocidade esses peões sobem. Eles sobem rápido, e rápido mesmo. Torre B5, atacando a torre. Torre A7, A5, rei D6, A6. Veja que velocidade. E a cada vez que esse peão avança, o tabuleiro treme. Aqui o tabuleiro já está chacoalhando com esse peão na sexta horizontal. Rei C7, C5. E vai tremendo de todo quanto é lado aqui na coluna A e na coluna C. Torre C3, torre de A em A5. Torre C1, torre B3, segurando aqui a entrada do bispo aqui em D3. Rei C6, torre B6 cheque, rei C7 e agora rei F2. Com o lance rei F2, essa é a chave da posição. O Kramnik se livra de todos os possíveis incômodos que existiam pela cravada aqui do bispo, né? O rei estando na oitava aqui horizontal das negras. Então rei F2 resolve todos os problemas. A partida segue com torre C2, rei E3, o rei vai entrando de maneira extremamente ativa na posição. E aqui, então, o Topalov vai para esse lance aqui com torre toma C5, com ideias, né? De que se torre toma aqui em C5, o rei toma aqui em B6, com um ataque duplo aqui no peão de A6 e tentando equilibrar a posição, né? Por exemplo, torre toma em C5, rei toma em B6, as pretas conseguem equilibrar, né, uma posição como essa. Mas, depois de torre toma C5, o Kramnik fez um lance e o Topalov abandonou. Se você quiser até dar pausa e encontrar esse lance, ele é um lance realmente que finaliza todas as esperanças aí do Topalov e é o lance do título, né? O lance com esse lance aí o Kramnik continua com seu título de campeão mundial. E agora pela FIDE, finalmente, né? Finalmente aí a unificação, o fim da PCA, né? Apenas a existência de um campeão mundial da FIDE, e esse campeão mundial vai ser o Kramnik. E eu espero que você tenha encontrado o lance do título, o lance torre B7. Esse lance aqui é suficiente para vencer a partida. A linha forçante aqui seria... Bom, vamos analisar aqui algumas possibilidades. Se torre toma B7, né, não foi jogado porque aqui o Topalov já abandonou, viria torre toma em C5 com cheque. E aí depois de rei B6, toma aqui em B7, fim de jogo, né? Porque se o rei capturar o peão, fica com uma torre a menos. E se o rei capturar a torre, o peão promove, né? Então fim de jogo. Rafael, mas depois de torre B7 pode jogar rei D6, protegendo aqui a torre. E se a torre tomar em A7, cai aqui em A5. Legal, mas aqui torre toma C5 seria o lance vencedor, né? Porque cai numa situação bem parecida, né? Se tomar aqui em B7... cai no mesmo dilema, né? O peão vai ser promovido e se não capturar, enfim, se capturar aqui cai a torre. Então, em todas essas linhas, o Kramnik vence. Por isso que depois de torre B7, o Topalov aí abandonou. Kramnik, campeão mundial de 2006. A gente vai avançando na nossa playlist da saga dos campeões do mundo de La Bourdonnais a Magnus Carlsen. Vale dizer que já no ano seguinte a FIDE muda tudo, muda as regras, né? A gente não vai mais ter o Kramnik defendendo o título, vai ter um outro torneio. É uma bagunça que a FIDE faz aí até se reencontrar no formato que a gente tem atualmente. Mas eu vou contando essa história toda para vocês nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da partida. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!